Oi. Estão me ouvindo aí? Manda um oi para mim aí, só para confirmar aí, por favor, galera. Bom dia a todos. E aí, tudo bem com vocês? Bora então, né? Dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Bom dia. Tava apanhando aqui na tecnologia, aqui não tava dando conta, não. Agora deu certo. Tudo bem com vocês, né? Vamos dar continuidade à nossa aula passada, né? O conteúdo nós estávamos trabalhando Cuba. Tá, eu vou ligar aqui, tô só... Mas estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, né? Tentei ligar aqui, mas não estou dando conta, não. Eu vou continuar aqui. Ué, o trem aqui não está aparecendo. Aqui. Beleza, vamos dar continuidade aqui, galera, ao nosso conteúdo de Cuba, né? Sobre Cuba. Tá? Vamos pegar firme aqui em relação ao nosso conteúdo. Deixa eu só organizar aqui agora. Acho que agora vai dar certo aqui. Espera aí. Agora vai dar certo aqui. Vamos lá, então. Pessoal, na aula passada nós trabalhamos Cuba, né? Vocês se lembram muito bem que nós trabalhamos Cuba, falamos sobre a questão da emenda Platt. Vocês se lembram que é a emenda Platt, todo mundo, né? Tranquilo em relação à questão da emenda Platt, né? Em relação à questão a Revolução Cubana, nós falamos sobre tudo sobre o assunto em relação à questão desse processo da Revolução Cubana. Galera, a câmera aqui não tem jeito, não. Apanhei aqui hoje. Não dou conta, não. Mas vamos aqui, vocês estão me ouvindo, tá tranquilo aí. Então tá aí, Cuba. Próxima aula eu apareço para vocês aí. Eu descobri o que eu tenho que fazer e apareço aí, tá? Então, o que acontece? Nós estamos falando aí sobre Cuba, falando sobre a emenda Platt, né, de 1903, explicamos o que é a emenda Platt, vocês se lembram muito bem disso, né, em relação à questão da emenda Platt, tá? Alguém lembra o que é a emenda Platt? Coloca aí para nós, por favor, aí, o que vem a ser a emenda Platt, tá? Alguém lembra aí o que é a emenda Platt? Escreve para nós aí, só para ver se estão conectados ao nosso conteúdo, né? Nós falamos sobre a emenda Platt, depois nós falamos sobre a questão da invasão do quartel de Moncada, né? Vocês se lembram também muito bem sobre a questão da invasão do quartel de Moncada, né? Quando nós tivemos ali aquele problema seríssimo em relação quando Che Guevara, exato, Ananda, acordo econômico entre Cuba e Estados Unidos. Lembra que é um acordo econômico, político e militar, né? Aí nós falamos também sobre a questão, dentro desse contexto aí, nós falamos sobre a questão da invasão do quartel de Moncada, tá? Feito por Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro e Fidel Castro, né? Quando eles vão tentar invadir para tomar o poder de Fulgêncio Batista, né? Lembrando que eles vão ser presos, né? Pega prisão perpétua, tá? E o que acontece, né? O que acontece aí nesse meio, né? Ele recebe a anistia e vai para o México. Chegando ao México, ele encontra quem? Ernesto Che Guevara. Então, essa galera volta, né, a Cuba e tenta tomar o poder, né? O quartel de Moncada está aparecendo para vocês aí, né? Comenta para mim, está aparecendo aí o quartel de Moncada, né? Quando em 53 tenta invadir para pegar as armas para tomar o poder de Fulgêncio Batista, pega a prisão perpétua. E aí o governo de Fulgêncio Batista viu que era um perigo deixar Fidel Castro preso, né? Porque ele estava recebendo muito apoio da população, né? Então ele recebe a anistia, mas tem que ir embora do país. Ele, Raul Castro e seus amigos, lembrando que eles vão embora, vão para o México. No México lá eles encontram quem? Fidel Castro,
Fidel Castro, não, perdão, Che Guevara, né? Então, os três voltam para Cuba, tá? E em 59 acontece a Revolução o quê? Cubana, quando, desculpa, quando eles tomam o poder de quem? Tomam o poder do Fulgêncio Batista. Nesse exato momento, quando é tomado o poder de Fulgêncio Batista, é importante lembrar que ele toma o poder e, nesse momento, Cuba se torna nacionalista. Cuba não nesse exato momento, um país socialista. Não esqueçam disso, tá? Então, a Revolução Cubana de 59, Cuba se torna nacionalista. A minha aula estava terminando quase nesse processo, quando eu falei sobre a invasão da Baía dos Porcos, né? Quando eu falo para vocês que muitos cubanos que não aceitavam a chegada de Fidel Castro no poder foram embora para os Estados Unidos, né? Esses cubanos que não aceitavam a entrada de Fidel Castro vão para os Estados Unidos, recebem apoio norte-americano, são treinados, recebem arma e volta a Cuba para tomar o poder de quem? De Fidel Castro, tá? E aí tem a invasão da Baía dos Porcos em 1961, tá? E nesse exato momento, tá? Quando tem essa galera chega lá em Cuba, esses cubanos, né? O que acontece ali? Fidel Castro junto com seu exército vão fuzilar esses cubanos, né? Que era contra o governo dele. E naquele exato momento, Fidel Castro vê um grande perigo. Por que acontece? Cuba estava sendo atacado pelos próprios cubanos que não aceitavam o governo de Fidel Castro, né? Treinado pelos Estados Unidos. Imagina qual que era o próximo ataque. O próximo ataque seria de quem? Dos Estados Unidos, em relação a Cuba. Então, Fidel Castro se trata, naquele momento, de fechar com a União Soviética. Lembrando que o governo norte-americano fez um embargo econômico. O que é o embargo econômico? Para de comprar produtos de quem? De Cuba. O principal produto de Cuba de venda era o quê? O açúcar. O principal cobrador era os Estados Unidos. Então, eu paro de comprar, eles vão ficar na chapada, né? Mas o que acontece? Fidel Castro fecha com a União Soviética, né? Foi bom para Fidel Castro, ou seja, para Cuba, porque agora ele tem a proteção de quem? Da União Soviética. Nós estamos falando de 59, período da Guerra Fria, né? Então agora ele tem a proteção de quem? Da União Soviética. E para a União Soviética é muito bom ter um país da América Central, um continente americano socialista, embaixo das barbas de quem? Dos Estados Unidos. Então foi esse o processo, né? Que acontece nesse exato momento. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse processo aqui? Tranquilo? Opa! De boa. Então beleza aqui. Então, vamos lá, então. Continuar. Galera, nós temos aí Fidel Castro é carregado em Nova York durante sua visita. Ou seja, tinha alguns que apoiavam, né, a questão da chegada dele. Sem apoio, o governo cubano se aproxima da União Soviética, do governo Nikita Khrushchev, tá? Era o governo da União Soviética naquele momento, beleza? Então, ele vai fechar com Nikita Khrushchev, tá? E aí, olha, eu acho que nós paramos nessa foto, né? Aqui Fidel Castro e olha o sorriso de Nikita aqui, né? Você está com nós aqui. Temos um país socialista, né? Temos um país socialista aqui agora, embaixo das barbas dos Estados Unidos. Opa, apareceu aí? Apareceu aí ou não? Eu apareci aqui para mim, não sei se eu apareci para vocês aí. Ai, legal, apertei um botão aqui, sem querer. Agora deu certo. Bem que alguém falou aí, aperta alguma coisa na tecla aí. Aí tem uma tecla que é F8. Aí, pum, apertei e deu certo. Vamos embora, agora ficou melhor, né? A gente interage melhor. Bom dia aí para vocês. Desculpa, eu nem falei bom dia. Manda obrigado aí, Thiago. Hein, galera? Então, o que acontece? Nós temos aí o bom dia a todos aí, agora apareceu, agora fica mais tranquilo. Até eu fiquei perdido aqui. Ficava assim, cara, eu tô falando aqui como se estivesse falando sozinho, né? Mas vocês estão aí comigo, que bom. Desculpa aí, não vou apertar esse botão mais, não. Vamos embora aqui. Galera, tá aí, né? Simone Beauvoir,
e John Powell visitam Cuba em 60 para expressar apoio à revolução. Então, você está vendo aí uma galera dando apoio ferrenho, né? Em 3 de janeiro de 61, o governo John Kennedy rompeu as ligações diplomáticas com o país, né? Então, nós não vamos comprar mais nada e quem está fechado com a gente vai comprar mais nada de Cuba. Então, nós temos aí o quê? Embargo econômico, tá? Então, nesse exato momento, eu tenho um embargo econômico, tá? 16 de abril de 61, Castro declara Cuba um Estado socialista. Lembra que eu falei para vocês, foi nesse exato momento aí que aí você vai ter a Cuba socialista, beleza? Nesse exato momento. Em 17 de abril de 61, tentativa de contragolpe patrocinado pelos Estados Unidos. Invasão da Baía dos Porcos, tá? Invasão da Baía dos Porcos. Peraí, galera. Oi. Oi. Eu entrei. Eu apareci já aqui na câmera. Aqui. Deu certo, deu certo. Apertei o botão certo aqui. Tchau. Tá. Então, mas deu certo aqui. Tchau. Desculpa aí, galera. Era o Célio falando para me apertar o botão aqui para aparecer aí. Deu certo aqui. Valeu. Desculpa aí, era o Célio aqui. Ó, aperta o botão aí para você aparecer para os alunos aí. Já deu certo aqui. Não. Galera, então eu tenho aqui, 16 de abril de 61, Castro declara Cuba um Estado socialista, né? Nesse exato momento, em 17 de abril de 61, tentativa de contragolpe patrocinado pelos Estados Unidos. A invasão da Baía dos Porcos. Galera, anote isso aí, invasão da Baía dos Porcos. Isso aqui é importantíssimo. É o momento que eu falei para vocês do ataque daqueles cubanos que não aceitavam Che Guevara no poder, Fidel Castro no poder, foram para os Estados Unidos. Tá? O governo norte-americano dá apoio, ele volta para tomar o poder de Fidel Castro, mas não consegue. Fidel Castro fuzila todo mundo. E esse momento, diz o livro, que ele pega o megafone e sai falando: agora Cuba é um país socialista. Em 7 de fevereiro de 62, o governo Kennedy inicia o embargo econômico total contra Cuba, além de diversas ações de sabotagem, né, em relação à questão de ataques, coisas do tipo. Então, foi o que foi difícil nesse momento. Aí nós tínhamos parado naquela parte, só relembrando, e aqui nós entramos no contexto de hoje. Discussão em desfile de 1º de maio, a Vânia Fidel Castro disse que a revolução não tem tempo para as eleições. Opa, aí você já está vendo aí um governo o quê? Nessa frase aí. Ó, a revolução não tem tempo para eleições. Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Opa. Como que os cubanos reagiram ao ver que o país se tornou socialista? Muita gente apoiava, sim. Ananda, muito apoio, né? Você lembra que a aula passada nós falamos para vocês que, na verdade, Cuba era como se fosse um quintal dos Estados Unidos, né? Então, era um local que muitos norte-americanos, final de semana, era como se fosse casa de praia, né? Era uma ilha, era como que a gente utiliza o termo? Um paraíso dos Estados Unidos. Então, o cubano mesmo, aí, ele não vivia isso, né? Ele não vivia Cuba, né? Ele morava em Cuba, mas Cuba era para os norte-americanos. Então, naquele momento, ele falou assim, né, cara, qualquer sistema que me está valendo, né? Então, os cubanos apoiaram forte, né, esse modelo. Mas olha o que ele fala aqui: a revolução não tem tempo para as eleições. O que você imagina nessa frase aqui? A revolução não tem tempo para as eleições. O que você acha? Ah, tá, vamos ver aqui o que colocou aqui dentro do contexto aí. Um governo autoritário, mandou legal, um governo autoritário, totalitarista, né? Então você falou certinho aí, né? Um governo autoritário, totalitarista, um governo tipo assim, é isso, pronto, acabou. Olha aqui embaixo ele coloca: não há governo mais democrático, né? É interessante que aí ele entra em contraste, né? A revolução não tem tempo para as eleições, beleza? Não há governo mais democrático na América Latina. Peraí, se fosse democrático, tinha que ter eleição, concorda comigo ou não? Então, ele entra em contraste. Não há governo mais democrático na América Latina do que o governo revolucionário, acrescentou ele. Galera, aí é difícil, né? Porque é um fator interessante quando nós falamos assim do totalitarismo, e nós temos aí um período no Brasil de 64 a 86, a 89, né, onde vai ter a primeira eleição, onde as pessoas vão escolher o seu governo no Brasil, depois da Revolução Militar, né, da ditadura militar, revolução da ditadura militar. Então, o que acontece? Nesse exato momento,
hoje nós temos o direito de ir às urnas escolher. Se nós escolhemos certo ou errado, é um outro debate, mas nós temos o direito de escolher o nosso representante, tanto na escala municipal, estadual e nacional, né? O seu vereador, seu deputado estadual, deputado federal, né? Seu senador. Então, você tem o direito de colocar lá uma pessoa que você acredita naquelas ideologias, naqueles pensamentos, para te proteger, né? Para te representar, na verdade. Aí aqui não, aqui vai ser isso, pronto, acabou, né? Igual a Ananda perguntou, no primeiro momento o pessoal tinha apoio, mas com o passar do tempo o pessoal falou assim, mas peraí, nós não estamos tendo muito benefício em relação a isso, né? Em 1952, na Conferência de Puntal, Ponta del Este, no Uruguai, Cuba foi excluída da OEA, a Organização dos Estados Americanos, tá? Com exceção do México, todos os países romperam as relações diplomáticas e comerciais com Cuba. Tá vendo aí? Mas por que todo mundo rompeu? Porque se você não rompe com Cuba, você ia ter problema com os Estados Unidos. Sob o pretexto de que Cuba estava exportando sua revolução para toda a América Latina, o retorno para a OEA se deu em 2009. Tá? Então, você vê aí, 59, né? Foram quantos anos? 59, 50 anos, né? 50 anos fora da OEA. Então, você vê esse contexto. Não vamos tirar ela, porque Cuba ela está exportando essa ideia, essa ideologia socialista para todo o continente americano, né? E aí, você viu que pegou e não deu certo, né? O episódio conhecido como Crise dos Mísseis de Cuba, esse aí, ocorrido em outubro de 62, foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Escreve isso aí. Você escreveu a invasão da Baía dos Porcos, você escreveu a emenda Platt na aula passada, escreve aí Crise dos Mísseis, 62, né? Então você vê, Cuba se aproxima da União Soviética em 61, em 62 vai acontecer a Crise dos Mísseis, né? Foi um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria. Nesse momento aí todo mundo achava que ia acontecer uma terceira guerra mundial, tá? Eles achavam que ia acontecer uma terceira guerra mundial. Os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares na Turquia em 61, instalou mísseis nucleares em Cuba. Tá? Kennedy exigiu a retirada dos mísseis que ameaçou iniciar uma guerra com a Rússia. Os soviéticos exigiram o compromisso dos Estados Unidos de não tentar invadir Cuba em troca da retirada dos mísseis. Então, o que foi a crise dos mísseis? A União Soviética colocou mísseis russos dentro de Cuba, apontada para quem? Para os Estados Unidos. E aí, segundo relatos, um avião sobrevoando Cuba, né, claro, um avião de espionagem, descobriu que esses mísseis russos estavam apontados para Cuba, né, para os Estados Unidos, perdão, mísseis russos dentro de Cuba apontados para os Estados Unidos. Então, o presidente Kennedy ligou para o governo da União Soviética, que era Nikita Khrushchev, e falou, Nikita, tira esses mísseis aqui de Cuba. E aí Nikita falou, eu tiro, mas se você tirar os mísseis que está dentro da Turquia, os mísseis norte-americanos estão dentro da Turquia apontado para Moscou. Então, por isso chama crise dos mísseis, tá? Porque enquanto a União Soviética tinha mísseis dentro de Cuba apontado para os Estados Unidos tinha mísseis dentro da Turquia apontado para Moscou, tá entendendo? Então, por isso eles achavam que aconteceu a Terceira Guerra Mundial. E aí o presidente entrou em contato, entrou em acordo, o governo norte-americano, Kennedy, entrou em acordo com o Nikita Khrushchev, e aí rolou uma treta. O Nikita mandou tirar os mísseis de Cuba, mas sem falar pro Fidel Castro. Fidel Castro ficou puto da vida, né? Porque aqueles mísseis dentro de Cuba é o que dava segurança para Cuba, para os Estados Unidos não invadir. Você está entendendo? De repente, o Nikita manda tirar os mísseis de Cuba sem avisar para o Fidel Castro. Fidel Castro ficou louco, falou assim, e agora nós vamos ser atacados. Só que o Nikita tinha feito um acordo com os Estados Unidos. Eu vou tirar, mas você não vai invadir Cuba. Vocês entenderam essa questão da crise dos mísseis? Tá? Tem filmes aí, muitos filmes aí falando sobre a questão da crise dos mísseis. Tem até do X-Men, que representa, não lembro qual o nome dele, que representa a crise dos mísseis, né? Esse momento histórico que quase acontece aí uma terceira guerra mundial, tá? Então é importante essa questão da crise dos mísseis, sempre cai em prova de vestibular, tá? Essa questão da crise da Rússia, Estados Unidos, e utilizando a Cuba como um bode expiatório, entre aspas, beleza? Deixa eu só voltar aqui. Revolução Cubana, né? Base dos mísseis soviéticos que estava sendo montada em Cuba. Olha a estrutura aqui, tá? Ataque. Revolução Cubana. Olha, em Cuba,
há presos políticos, inclusive há alguns milhares. Não vou lhe dizer que há 3 presos, deve haver 2.000 ou 3.000 presos políticos. Em certo momento, houve em Cuba uns 15.000 presos políticos, ou mais. Posso lhe dizer que houve um pouco mais de 15.000 em 61, logo após a tentativa da invasão da Baía dos Porcos. A cada mês ocorria dezenas de desembarques clandestinos de armas em Cuba. Olha aí, essa é a fala de Fidel Castro em entrevista à Veja em 1977, tá? Ele dando essa entrevista da quantidade de presos políticos, né? Então, galera, mesmo assim, sendo um regime socialista, mas era um governo muito autoritário, como o nosso amigo Gustavo colocou lá, né? Então, tipo assim, todos que eram contra a ideologia do governo de Fidel Castro, ele prendia, não só prendia, mas também matava muita gente. E você lembra, nesse exato momento, coisas que aconteceram aqui no Brasil, não só no Brasil, mas o Fulgêncio Batista também fazia isso, né? Ou seja, não mudou muita coisa, mudou só de sistema, entendeu? Mas a questão, a estratégia utilizada para manter a sociedade calada foi a mesma, né? Então esse é o grande problema, um governo autoritário, né? Um governo que manda, é isso, pronto, acabou. Se não for isso, vocês vão pagar muito caro, né? Vão ser presos, vão ser mortos, né? Então é complicadíssimo, né? A sua ideologia vai ser presa junto com você, tá? Aconteceu no sistema socialista, acontece no sistema capitalista ditatorial, governo de Evo Morales na Venezuela, né? Tem muito isso, Hugo Chávez na Venezuela também, né? Você lembra do apartheid aí, lembra de Nelson Mandela, 28 anos preso por ser contra o apartheid. Na verdade, era prisão perpétua, né? Mas ficou 28 anos. Então, isso são os governos, é isso, pronto, acabou, né? E a gente vê muito isso aí acontecendo também aqui no nosso país, tá? Revolução Cubana, né? Continua. O governo cubano passou a defender a insurreição da Armada na América Latina, treinando guerrilheiros estrangeiros em seu território. Ou seja, vamos nos preparar se caso precisar para ter uma guerra, né? Então vamos preparar isso aqui. Em julho de agosto de 67, fundou-se a Havana, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, cujo lema era: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, tá? Che Guevara abandonou o governo em 65, seguindo para o Congo, com 100 guerrilheiros. Morreu na Bolívia em 67. Vocês sabem que Che Guevara ele não ficou, né? Você vê, acontece a Revolução em 59, ele fica aí 6 anos, né, no poder, junto com Fidel Castro, e aí ele vai embora. Ele não aceita porque ele viu que as ideologias que eles tinham em mente no início não estavam batendo. Então, Fidel Castro vai embora e vai para o Congo, né, para tentar fazer a revolução, né? Não deu certo. Foge para a Bolívia e é morto, então, na Bolívia em 67. Então, interessante esse fator. Ele faz parte da Revolução Cubana, mas alguns anos depois vai para o Congo e morre na Bolívia, tá? E aí tem as más línguas que falam aí, né? Na verdade, que foi até mesmo Fidel Castro que teria entregado aonde que estava Che Guevara, mas não sabe se é verdade, né? Pode ser uma questão de conspiração, tá? Em 75 começou o envio maciço de tropas cubanas para Angola. Então, tipo assim, ele não quer aquela revolução só na África, eles não querem a revolução só na América, né? Batalhas de Cuito, né? Sul-africanos expulsos de Angola, precipitação do fim do apartheid e da independência da Namíbia. Tropas cubanas se fizeram presentes em vários países como Congo, Etiópia e nações da América Latina. Ou seja, eles estavam firmes. O objetivo fazer o quê? Uma revolução do sistema socialista. Então, tipo assim, era um país pequeno, mas que estava, tipo assim, estruturando para derrubar o sistema capitalista e impor o país, o socialismo em alguns países, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Galera, tem um fator interessante. O êxodo em massa de cubanos para os Estados Unidos, conhecido como o êxodo de Mariel. Os cubanos começaram a seguir para os Estados Unidos no dia 15 de abril, quando, depois de uma desaceleração da economia do país, o governo anunciou que quem quisesse poderia partir. 125 mil cubanos atravessaram para a Flórida. Vários deles eram criminosos comuns. O êxodo se mostrou um problema para o presidente Jimmy Carter, o presidente norte-americano. Galera, olha o que começa a acontecer em Cuba, né? Cuba vai ter um apoio forte da União Soviética, né?
que jeito que é esse apoio, a União Soviética passa a comprar o açúcar de Cuba, né, para mantê-lo ainda como um sistema o quê? Capitalista, socialista, perdão, para manter Cuba socialista. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, começa a enfraquecer, né? Você está vendo aí, ó, na década de 80, já começa 80 a enfraquecer. A União Soviética já não tem mais aquele poderio econômico. O dinheiro foi tudo gasto na corrida espacial, corrida armamentista, né? Mal estava dando conta dele. Como que eu vou dar apoio para um outro país? Então, a Cuba começa também a sentir esse baque da economia da União Soviética, porque ele começa a perder o apoio econômico da União Soviética. Então, nesse exato momento, o governo fala assim, ó, quem quiser ir embora pode ir. O governo já não prende mais as pessoas dentro de Cuba. Quem quiser ir embora pode ir. Só que tem um fator. Quem quiser ir embora pode ir, mas só que eles ficam notando. A pessoa que está indo embora, o cubano que está indo embora, ele perde a sua nacionalidade, entendeu? Segundo Fidel Castro. Ele não é mais cubano, então você não pode mais voltar para cá. Você não vai ter mais apoio cubano. Você quer ir embora, então é problema seu, entendeu? E muitos cubanos vão embora. Galera, e vão embora de que maneira? Esses caras vão embora, galera, em pneus, tanto na década de 80 e 90 também vai acontecer isso, depois vai ficar porque 90, que vai ser pior ainda, eles vão em câmara de ar, eles pegam um pedaço de madeira para fazer barcos, para fugir. É uma loucura, entendeu? Para chegar nos Estados Unidos, onde o governo norte-americano está lá esperando de braços abertos, né? Venha para cá, cubano, eu quero te dar o quê? Eu vou te dar todo o apoio que você precisa. Mas, na verdade, o objetivo dele era acabar com o quê? Acabar com esse processo aí que era o socialismo, né? Enfraquecendo o socialismo. Olha aí. Você tem aí, né? As sanções econômicas à ilha, as quais foram condenadas por várias vezes pela Assembleia Geral da ONU. Então, você está aí, está vendo aí, ó, o embargo econômico, como que era, né? A questão do embargo econômico, né? Isso aqui é o Barack Obama, né? Dessa maneira. E o interessante, vocês lembram de Guantánamo, quando eu falei de Guantánamo, lá na aula passada, o que era Guantánamo? Guantánamo era uma prisão, né? Na verdade, Guantánamo era uma área militar para vigiar Cuba, né? Quando aconteceu a Revolução Cubana, essa área deixou de ser uma área para vigiar Cuba, entendeu? A base, Guantánamo continua existindo, mas ela não é mais uma área militar norte-americana para vigiar Cuba, se torna uma prisão internacional dos Estados Unidos, entendeu? Então, presta atenção, Guantánamo, tá? Que foi uma área, lembra lá, na Emenda Platt, o governo norte-americano cria uma área, uma base militar norte-americana para proteger Cuba se caso alguém quisesse invadir Cuba, né? O que Guantánamo vira? Guantánamo vira uma prisão internacional norte-americana depois de 59. Porque agora eu não vou vigiar Cuba, você não entregou o poder para o Fulgêncio Batista, então se a Rússia quiser, a União Soviética quiser, ela te proteja. Eu não vou proteger. Vocês estão entendendo esse contexto? Então, o que acontece nesse exato momento? Vira uma prisão internacional. Professor, o que é uma prisão internacional, né? Na verdade, galera, quem está ali são as pessoas que os Estados Unidos consideram terroristas, tá? Eles levam para Guantánamo, tá? Em Cuba. Uma prisão internacional norte-americana dentro de Cuba. Você entendeu agora? O que acontece? Por que eles levam esse prisioneiro para dentro dos Estados Unidos? Galera, nos Estados Unidos, a questão dos direitos humanos é muito forte, tá? Os direitos humanos. Então, o que acontece? Ele leva para Guantánamo, porque está fora da jurisdição norte-americana, tá? Está fora da jurisdição norte-americana. Então, como que está fora da jurisdição norte-americana, lá eles vão torturar essas pessoas, vão fazer o que bem entender, beleza? Então, não esqueça, Guantánamo, no primeiro momento, era uma área para proteger Cuba, uma base militar norte-americana para proteger Cuba. Aconteceu a Revolução 59, ela deixa de ser uma base militar para proteger Cuba, porque agora quem quiser proteger é a União Soviética, e vira uma prisão internacional. E ali fazem o que bem entender. Tem até um filme no Netflix, eu assisti aí tem mais ou menos um ano, que fala sobre a questão de Guantánamo, a situação dessas pessoas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tranquilo? Ananda, lembra da emenda Platt? Não sei se vocês se lembram que eu falei a aula passada. O que rolou? O Cuba cedeu essa área, entendeu? Eu não sei se eu comentei com vocês,
essa área, tipo assim, foi dado para os Estados Unidos vitalício, naquele primeiro momento lá da emenda Platt, não tinha acontecido a Revolução ainda. Então, o Cuba deu para os Estados Unidos, onde ele paga tipo um aluguel por ano, $5.000, entendeu? Então, ela não pertence, tem um acordo, ela não pertence a Cuba, está dentro do território cubano, mas é de quem? Dos Estados Unidos, entendeu? É assim que funciona. É vitalício, vitalício. E aí o Barack Obama, né? O Barack Obama foi o único governo que eu falei para vocês que desde a Revolução de 59 o governo norte-americano pisou em Cuba. E ele prometeu, lembra que nós temos a doutrina Bush, que é a doutrina de guerra contra o terror, e tem a doutrina Obama, que é uma doutrina, ele é mais, tipo assim, pacífico. O Obama é muito mais pacífico, né? Então o Obama, ele trabalha uma ideia assim, mais tipo assim, pacífico. Então, ele é diplomático, perdão, a palavra é essa, diplomático. Então, o governo Barack Obama falou que ia devolver Guantánamo a Cuba. Ele chegou até a falar, nós vamos devolver Guantánamo a Cuba. Só que não aconteceu, né? E entra o Donald Trump, né? Aí você sabe o que vira a situação aí em relação à visão dele a Cuba, tá? Cuba aprofundou a sua dependência com as nações socialistas e sustentou sua economia por meio de auxílio de acordos firmados com a União Soviética. Eu falei para vocês, né? O país destacou-se nas áreas de educação, saúde e tem um dos melhores DH da América Latina, né? Galera, tem esse fator, tá? Nós vimos muitos problemas em Cuba, o governo autoritário e tal, mas isso é sem sombra de dúvida. Cuba, analfabetismo praticamente zero, tá? E a questão da saúde, investimento forte, fortíssimo na saúde, em relação à questão de qualidade. Lá tem um projeto médico de família, sabe? Onde aqui no Brasil também ele segue essa linha hoje, médico de família. Eu não sei se alguém conheceu algum médico cubano do programa Mais Médico, em cidade do interior. Os médicos têm assim, a quantidade de família que eles cuidam. Vamos supor, cada médico vai cuidar de 80 famílias, e ele cuida só daquelas 80. O outro médico cuida de 80. Então, é uma coisa fora do comum, tá? Em relação a esse desenvolvimento na área da saúde e educação. Exato, eles é considerado um dos melhores. E não só a questão da medicina, várias áreas. Investimento forte na educação em Cuba, tá? A partir da década de 90, o desmonte da União Soviética exigiu uma formulação política e econômica. O que foi o desmonte? A queda do Muro de Berlim, né? A reunificação da Alemanha, final da União Soviética, o apoio econômico que ele tinha era da União Soviética. Não existe União Soviética mais, e agora, né? Do país, sob o comando de Raul Castro. A ilha vem passando por reformas políticas e econômicas de futuro incerto. O que seria essa reforma política, tá? Essa reforma política, galera, seria a abertura para a entrada do capital estrangeiro, tá? Hoje, Cuba tem lá os principais produtos, né, de revenda. Ele exporta o charuto cubano, né? Ele exporta cana, e o forte também de Cuba é o turismo, né? Todo mundo quer conhecer essa nação socialista, como que é esse processo ainda, né? Que é um socialismo meio que não é aquele socialismo lá do início, lá quando aconteceu o socialismo em 61. Na verdade, ele vai perdendo força, tá? E abrindo a economia para a entrada do capital o quê? Estrangeiro, porque ele não tem mais o apoio o quê? Econômico da União Soviética, que chegou ao fim no final da década de 80. Beleza? Aí você tem, né? Graças à intermediação do Papa, Francisco Cuba e Estados Unidos retoram relações, Francisco e Cuba, né? O Papa Francisco, Cuba e Estados Unidos retornam relações diplomáticas em 2014. As embaixadas foram reabertas em 2015, mas o embargo econômico continua, entendeu? Então, eles reabriram uma embaixada norte-americana dentro de Cuba, e abriu a embaixada cubana dentro dos Estados Unidos, que não tinha, tá? Você sabe que cada país tem as embaixadas. Então, Cuba não tinha embaixada nos Estados Unidos, e nem os Estados Unidos tinha embaixada em Cuba, tá? Que teve atrito aí também nesse governo do Donald Trump, tá? Então, mostra esse contexto aí dos países, essa questão da aproximação, né? Em 2014, e a reabertura em 2015. Mas a questão o outro fator forte aí é que continua ainda, né? Essa política
do embargo econômico. Olha o que aconteceu. Em 16 de junho, de 2017, o presidente Donald Trump anunciou a revisão do acordo a Cuba, apontando para o aumento das restrições sem que se apresentasse nada de definitivo em relação às relações bilaterais. Ou seja, o que o Barack Obama fez, né, tipo assim, na verdade, através do Papa Francisco, né, que aproximou Cuba dos Estados Unidos, o que o Barack Obama fez dessa aproximação, né, da questão de facilitar algumas coisas para Cuba, todo esse processo, o Donald Trump que voltou atrás praticamente. Tipo assim, ó, não vou devolver Guantánamo a Cuba, tá? Vamos continuar no mesmo processo. O embargo agora vai ser mais forte a Cuba. Então, ele é um cara que bate muito em relação à questão do governo de Cuba de não aceitar essa questão do regime socialista imperando Cuba. Vocês sabem que ele é um cara que é autoritário também, né? Vocês estão vendo aí nesse momento aí de crise do Covid-19, né? Então, você vê esse processo constantemente em relação à sua posição, em relação aos países socialistas, falando com a China, né? Todo esse contexto aí constantemente batendo de frente. Samuel. Mais ou menos assim mesmo, né? E ele quer ser o Donald Trump, né? Essa imagem aqui, eu queria falar para vocês, levarem sua foto icônica, guerrilheiro heróico de Alberto, né? Reapropriada ao longo desses 50 anos, né? Olha, a visão que é, né? Essa foto dele aqui, ó, ela é a foto mais conhecida no mundo, né? Ela fala que há 3 imagens, né? Que é essa foto do Che Guevara, a marca Coca-Cola e o Pelé. São as 3 imagens mais, tipo assim, conhecidas no mundo. Então, isso aqui é uma loucura, né, galera? E eu fico imaginando o contraste, né? Porque ele lutava totalmente contra o regime capitalista, né? E, de repente, a imagem dele vira um produto do capitalismo, né? Você está vendo estampado em tudo quanto é canto do mundo, né? Aí está no tênis, está nas camisetas que vocês já viram, né? Camisetas que vendem na feira, mas também camisetas de marca. Ele deve se virar dentro, né? Rolar dentro do caixão por causa dessa situação, né? Desse fator que é imposto, né? Ele virar um produto do capitalismo, a imagem dele, beleza? Deixa eu ver aqui. Falta 1 minuto. Ah, tá bom. Então, você tem aqui, repórter da BBC, alguma mensagem especial? Quais suas metas como burocrata do governo cubano? As suas armas estão no chão? Nunca deitei as minhas armas, não sou um burocrata e não penso em rendição. Burocracia é rendição. A revolução é permanente. Enquanto houver uma criança faminta, um pai de família sedento, um povo expropriado e um caudilho de calças curtas, não morrerei atrás de uma mesa com pilhas de papéis. Penso na selva, na luta, nas trilhas, morro com o dedo no gatilho, ideias são mais fortes que os governos. Essa é uma das frases do Ernesto Che Guevara, né? Ah, que bom. Galera, nossa aula está terminando aqui. Vamos voltar na próxima aula aqui, tá? E nós vamos falar um pouco hoje sobre a China, tá? Então, aí tem a questão, nós terminamos a